palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 2, está escrito: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse? Jesus. Então a palavra que vem a seguir, quem é que vai falar? O Mestre, o Senhor Jesus. E o que é que ele diz? Versículo 9: conheço a tua tribulação. Quem é que está falando isso? Jesus. Você acha que Deus te conhece? Você acha que Deus sabe da sua luta? Você acha que Deus sabe das batalhas? Você acha que Deus sabe das guerras? E quando Ele manda você fazer alguma coisa, Ele sabe tudo que você está passando? Então presta atenção. Se Deus sabe de tudo e Ele chega para mim e fala: meu filho, vai por aqui, o que é que você acha? O que você acha, obreira? Me dá um microfone para me falar com ela aqui. O que você acha, obreira assustada lá de onde você é, filha? Obreira assustada de Lauro de Freitas. Você está assustada? Não, senhor. Não? Pega o microfone, deixa ela. Como é seu nome? Leidiane. Leidiane. Sim, senhor. Tudo bem. Deus conhece tua vida? Sim, senhor. Sabe das tuas tribulações? Sim, senhor. Sabe como é que estão as coisas para você? Sim, senhor. Sabe tudo que está acontecendo com você? Sim, senhor. Mas quando Ele chega para você e fala: Leidiane, faz isso, eu pergunto, você tem que chegar para Deus e dizer: ah, Senhor, é que como os outros que se desculparam, né? Tanta gente que se desculpou na Bíblia, né? Fala aí quem se desculpou na Bíblia. O povo de Israel, quando Gideão chamou o povo para o combate, eles disseram: ah, é que eu me casei agora, eu tenho terras para cuidar, eu tenho um filho. Espera aí, quando Deus chamou todo mundo para o combate, Deus não conhece a gente não? Jesus conhece? Então pronto, cabe a nós dizermos o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando o Senhor fez a festa das bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que Ele mandou os mensageiros convidarem, e um por um começaram a se excusar, ou seja, a se desculparem, inventarem desculpas para não irem para as bodas do Cordeiro. Aí cada um começou a se esquivar e se desculpar. O chamado foi feito, a convocação foi feita, mas os convocados começaram a dar desculpas, como se Deus não soubesse da vida de cada um ali, como se Deus não soubesse da vida sua, como se Deus não soubesse o que está acontecendo com a senhora. Deus já sabe o que está acontecendo comigo. Então quando Ele chega para mim e me fala: faz isso, Ele sabe que eu posso fazer aquilo que Ele mandou fazer, e eu não preciso dizer para Deus das minhas condições, porque Ele já sabe. E se Ele me mandou fazer, é porque Ele sabe que mesmo sem eu ter a condição que eu acho que eu deveria ter, eu tenho. Por isso que Ele fala lá em Apocalipse: conheço a tua tribulação, sei que és pobre. Esse sei que és pobre é que és pobre aos teus próprios olhos. Você se vê como alguém que não tem condições de fazê-lo. Você se vê como alguém que não tem condições de fazê-lo. Você se vê como alguém que não tem condições de fazê-lo. Então Ele diz: sei que és pobre, mas Ele sabe que você é pobre aos seus próprios olhos, porque aos olhos dele você é rico. Aos olhos de Deus você tem toda a condição de fazer aquilo ali, e você não pode ir pelo que os seus olhos te enxergam,
mas vá pelo que os olhos de Deus te veem. Eu vou lhe dar um exemplo disso. O Senhor chegou para Pedro e disse para Pedro: agora faz-te ao largo, lança a tua rede à direita do barco para pescar. O que Pedro disse para Jesus? O contrário de quem se desculpa. O que Pedro disse? Tem gente que vira-se para Jesus e se desculpa: Senhor, eu não posso fazer isso, não é verdade? Senhor, olha como é que eu estou, olha a minha condição, olha a minha situação de vida. Quando o Senhor disse para ele: lançai a rede para pescar, Pedro vira-se para ele e diz: mestre, passei a noite inteira pescando e não apanhei nada, mas sob a tua palavra, sob a tua ótica, lançarei a minha rede. Quer dizer, Pedro fez o contrário daquele que se desculpa. Pedro disse: Senhor, sei que eu sou pobre, mas tu és rico. Esse pobre, filha, necessariamente não é pobre no sentido de ser uma pessoa financeiramente desfavorecida, não. Pobre é que não tem condições. Por exemplo, Abraão era pobre, mas bispo, Abraão era pobre, Abraão era podre de rico. Não, ele era pobre no sentido dele não poder ter filho. Ele não tinha condições de ter filho. Não é condição financeira, é condição de saúde, de circunstância. Ele era pobre, mas Deus disse para ele que ele ia ser pai de uma grande. Então é como se Deus dissesse para Abraão: eu sei que tu és pobre, ou seja, eu sei que tu não pode ter, mas eu sei que tu és rico, eu sei que a tua fé é capaz de fazer você conquistar de mim esse milagre. Diga glória a Deus. Na verdade você tem. Quando Deus chegou para Moisés e disse para Moisés que ele ia falar a Faraó, o que Moisés falou? Moisés disse: Senhor, eu sou pobre. Como é que ele falou que ele era pobre? Ele falou que ele era pesado de língua, ou seja, ele era gago. Para quem não sabe, Moisés era gago. E quando Deus disse para Moisés falar a Faraó, Moisés disse que não podia fazê-lo porque ele era pesado de língua. O que Moisés estava dizendo para Deus? Que ele era o quê? Pobre, ou seja, que ele não tinha condição de representar Deus diante de Faraó. Mas Deus disse: se eu mandei você ir, é porque você tem o quê? Condição de fazer, de cumprir aquilo que eu mandei. Você quer ver alguém que falou que era pobre sendo rico? O jovem rico. Porque o Senhor chegou para aquele rapaz que tinha se aproximado dele e dito que queria herdar o reino dos céus. Jesus vira para aquele rapaz e diz: filho, cumpre os mandamentos. Ele falou: Senhor, tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus vira para ele e fala: mas se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois volta e me segue, e tu terás um tesouro no céu. O que aquele jovem rico disse? Ele disse sem falar. O que ele fez? Ele abaixou a cabeça e se retirou. Porque ele era o quê? Ele era o quê? Eu achei que você ia falar que ele era rico. Realmente, porque ele era pobre. E a pobreza dele era o quê? A riqueza que ele tinha. Aquele rapaz entrou para o reino? Só se um camelo passasse pelo buraco da agulha, né? Do que aquele ali entrar onde? No reino de Deus. Mas eu pergunto, ele podia entrar se ele quisesse? Mas por que ele não entrou? Porque ele era pobre, sendo que na verdade a pobreza dele era a riqueza que ele tinha. Mas ele era pobre não no sentido financeiro, porque ao contrário, ele não era pobre, ele era rico. Mas ele era pobre porque ele entendeu que a dificuldade dele era maior do que a missão que Deus havia dado para ele, o quê? Cumprir.
Então você pode não ter a condição, mas quando Deus manda e fala, é porque Ele sabe que você é capaz, ou Ele vai lhe dar a condição de fazê-lo. Quem entende isso? Quando a Bíblia diz assim: conheço a tua tribulação, sei que és pobre, ou seja, sei que você não tem a condição disso, mas sei que tu és rico. Ele está dizendo o seguinte: eu sei que aos olhos humanos você não pode fazer isso, que você pode se olhar sem a capacidade de fazer, mas Ele diz que você pode fazer, porque aos olhos dele, de Deus, você pode. Amém. Aos seus olhos você não pode, mas aos olhos dele você pode. O contrário de Pedro, né? Pedro disse: Senhor, aos meus olhos isso não pode acontecer, mas aos teus olhos isso pode acontecer. Então eu vou não pelo que os meus olhos veem, mas eu vou pelo que os teus olhos veem em minha vida. Então eu posso ser pobre, mas eu sou rico aos olhos de Deus. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, Lidiane, se Deus chega para você e fala: vai, eu pergunto, o que você faz? Eu vou. Você vai. Não adianta chegar para Deus: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, porque Ele sabe que você não pode, Ele sabe que você não tem condições, mas não te mandei eu, diz o Senhor. Então vá, porque Ele sabe que você é pobre, mas Ele sabe que se você fizer o que Ele disse, você tem a condição, ou seja, você é rico. Ele usou essa analogia pobre e rico, não é para falar de uma pessoa que é abastarda e outra que não tem, é menos favorecida na vida financeira, não. Ele está falando da pessoa que não tem condição e da pessoa que tem fé. Entendeu, filhinha? Sim, senhor. Obrigado. E para concluir, aquele que conhece a mim e a você, que conhece a nossa vida, Ele sabe das nossas tribulações. Então quando Ele diz para você: vá, vá. Mas Senhor, eu não tenho condições. Ele sabe que você não tem condições, mas Ele te deu a condição. Então se você for, a condição vai se materializar na sua vida. Quem entende a palavra? Você entende? Então diga glória a Deus.